Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Rocha Mazo Advogados aqui no YouTube. Essa semana nós estamos extremamente felizes. Hoje nós efetivamente colocamos no ar o nosso infoproduto, nosso produto Safra Segura, sem contratar seguro, nosso programa de transformação do produtor rural no empresário rural e é aquele caminho para que o produtor rural efetivamente acompanhe as mudanças do setor e que ele tenha mais segurança de fazer uma safra, de ter uma criação e, ao final, ele ter mais segurança de não ter prejuízos. Então, ficamos extremamente felizes e pensando aqui, eu, Pedro, que está aqui comigo, Pedro Avelino. Bom dia, boa noite, pessoal. Nós começamos a pensar, olha, o conteúdo ficou tão bom, como é que a gente pode fazer para que parte dele a gente possa trazer isso publicamente nos nossos vídeos e efetivamente mostrar de forma objetiva e prática como o que a gente está propondo fazer vai funcionar para o produtor, para o consultor, para o advogado, para a advogada que queira, que nos segue, queira o nosso produto para aprender. Então, nós criamos aqui, nós vamos segmentar. Esse aqui vai ser o quadro Seu Direito no Agro na Prática. Depois o Pedro, que é o gênio disso daí, ele vai segmentar lá, aqui no YouTube. Então, vai ter lá as listas, né? As playlists, onde vai estar lá o quadro Seu Direito no Agro, Seu Direito no Agro na Prática. Outro quadro também de notícias que impactam o agronegócio, que nós vamos trabalhar em cima da notícia e trazer a nossa visão e as proposições que o time faz em relação a essas notícias. Então, com o tempo, a gente vem estruturando isso para que você que nos segue tenha informações de qualidade e direitos que você sabe ou não sabe que tem de forma prática. Então, hoje nós temos o desafio de analisar uma decisão judicial de forma que você entenda. Então, o desafio para mim, enquanto advogado, é para tentar transferir esse conhecimento, transferir essa linguagem jurídica para algo que você entenda. Então, eu espero que eu consiga, eu tenho certeza que você vai gostar, mas antes da gente passar efetivamente para o conteúdo, eu gostaria de pedir novamente para você que está nos vendo aqui, que se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha, curta, compartilhe, mande esse vídeo para os amigos, venha aqui, comente no vídeo, deixe suas dúvidas, seus comentários, se você gostou, se não gostou, por que gostou, por que não gostou, enfim, isso é muito importante para nós, para a gente entender se a gente está fazendo certo, o que a gente está fazendo certo, e se estiver fazendo alguma coisa errada, a gente corrige, né, Pedro? Porque, como ser humano, a gente pode errar, mas saiba você, tudo isso é feito com muito estudo, muita dedicação, e para você entender. Então, vamos seguir. Então, eu te convido a vir numa jornada. O que você vai ver aqui na tela agora, comigo e com o Pedro, é uma decisão judicial de segunda instância, ou seja, de tribunal. Isso é chamado de acórdão. Por que acórdão? Porque acordo. Os desembargadores, os juízes de segunda instância, a depender do tribunal, nesse caso aqui que nós vamos analisar, é um julgamento de 12 de maio de 2025, ou seja, extremamente recente, tem aí 70, 80 dias atrás, proferido pelo Tribunal de Justiça do Paraná. E por que do Paraná? Porque na minha forma de enxergar, dos meus estudos, o Tribunal de Justiça do Paraná é o que mais analisou a questão que nós vamos tratar, que é o direito do produtor rural, que teve frustração de safra em pedir alongamento, prorrogação dos seus custeios rurais. É a nossa especialidade, somos especialistas nisso, e a gente acompanha todos os tribunais do país. E o que está mais maduro, que tem mais jurisprudência, mais casos julgados, é o Tribunal do Paraná. Então, no nosso primeiro quadro, a gente está falando para você, paranaense especialmente, que essa decisão é do seu tribunal aí, do seu estado, proferida aí na maravilhosa Curitiba. Mas nós vamos trazer aqui casos do Oiapoque ao Chuí, onde efetivamente essa questão é tratada, para que você que está nos vendo, que pode estar em qualquer lugar do país, dizer, mas isso é no Paraná, e como é no meu estado?
Olha, o que eu posso dizer é que a jurisprudência hoje ela é bem parecida em todos os estados, mas a gente vai começar pelo Paraná, por isso que eu estou te dizendo. Tem mais maturidade, tem mais casos analisados desta matéria. Então, hoje nós vamos tratar de um caso que efetivamente não deu certo. Tá? A ação foi proposta por um advogado, não sei se o colega que propôs, ou os colegas do escritório, a banca que propôs, é especializado em agronegócio, mas eles propuseram uma ação que acabou não dando certo para o produtor, mesmo tendo uma súmula que garante a ele o direito de alongamento, cumpridos os requisitos legais. E aonde estão aqui, como a gente vai ver, as falhas que levaram à derrota judicial, a não conseguir o direito? Não houve preenchimento dos requisitos legais. E aí o que eu tenho para dizer para você? Como é que eu garanto que eu preenchi esses requisitos legais para conseguir o alongamento? O nosso produto é exatamente sobre isso. Ele vai preparar você, produtor, produtora rural, você, advogado, advogado, você que trabalha com agronegócio, a deixar a documentação e a ter uma safra do plano de negócios, da preparação do pré-porteira, do dentro da porteira e do depois da porteira tão bem feita que esse caso aqui que você está vendo não vai acontecer com você. Não vai acontecer com o seu cliente. Você não vai chegar ao judiciário com provas frágeis, você não vai chegar no judiciário descumprindo requisitos, deixando de cumprir requisitos e deixando escorrer o seu direito pelo vão dos dedos como areia. Pegar a areia na mão e deixar escorrer o direito por uma falha completamente evitável. E como nós conhecemos essas falhas, nós fizemos um método e ele está à sua disposição. O Pedro está aqui comigo, o carrinho não está aberto, né, Pedro? Isso. Mas caso você se interesse pelo conteúdo, entre em contato por aqui mesmo, desejo saber mais, que nosso time vai entrar em contato com você. Nós temos uma comunidade aberta no WhatsApp, vamos deixar o link aqui também, você pode se inscrever através do link lá na nossa comunidade e falar com a gente. Olha, eu gostaria de saber um pouco mais, o nosso suporte vai entrar em contato com você e ver o que é possível fazer, porque o nosso produto está no ar e eu estou extremamente contente com isso, fruto de muito trabalho, muita dedicação. Mas vamos botar a mão na massa, agora que você já sabe que o acordo é do tribunal, que a decisão é de 12 de maio de 2025, então não é coisa antiga, é coisa nova, e que ele vem do Paraná. Então nós vamos analisar do ponto de vista inicial. Você está vendo aqui, ó, agravo de instrumento. O que é agravo de instrumento? É um tipo de recurso. A decisão foi proferida, o juiz da cidade deu uma decisão negando o direito. E aí a parte recorreu dessa decisão que negou o direito para o tribunal. Então o juiz de primeiro grau está aí na sua cidade, ele está lá no fórum, despachando, decidindo, ele decidiu que não existia esse direito. Aí o advogado falou, opa, não consegui aqui, eu vou recorrer para o tribunal, que é o segunda instância, segundo nível de justiça. Então, esse agravo de instrumento é o recurso que cabe desta decisão, e ele levou isso para o tribunal numa ação declaratória de prorrogação de dívida. Esse é o nome da ação. Ação declaratória de prorrogação de dívida. Por que declaratória? Porque o pedido que o advogado faz é para que o judiciário declare o direito do produtor em prorrogar a sua dívida. Por isso que é o nome da ação. Então você pode ver, decisão que indeferiu o pedido de alongamento, insurgência dos requerentes devedores, ou seja, eles não se conformaram com a decisão e eles levaram isso para a segunda instância. E o que efetivamente foi pedido nesse processo? Suspensão dos atos de cobrança. Né? Porque o custeio ia vencer, o advogado entrou com a ação e falou, olha, eu quero discutir o alongamento da minha dívida de acordo com o que eu consigo pagar, porque eu tive aqui umas situações que fizeram com que eu perdesse a minha safra, a minha criação, ou qualquer coisa que seja rural, e eu preciso suspender a cobrança e discutir como é que eu consigo pagar. Só que para isso você precisa comprovar requisitos legais. Aqui já está dizendo, ausência de comprovação dos requisitos legais. Precedentes desse Tribunal de Justiça e da Corte Superior. O que é um precedente? São decisões que já foram tomadas 1, 2, 200, 500, 100, 1000 vezes
naquele caso, em casos iguais, onde o tribunal vem e olha e fala assim, olha, esse caso aqui é igual esses outros aqui que eu já julguei. Então, eu vou aplicar a mesma tese, o mesmo entendimento. Então, são precedentes do Tribunal do Paraná e da Corte Superior. O que é a Corte Superior? No caso específico, é o Superior Tribunal de Justiça, que analisa esses casos e tem lá a sua súmula 298. Nós vamos chegar lá. Então, aqui nós vamos dar uma passada, porque é bem técnico e não vem muito ao caso. Aí a gente vai chegar aqui, ó. Negócios agrícolas, eventos climáticos adversos, como seca e estiagem, são inerentes à atividade desenvolvida e não configuram, por si sós, fato extraordinário e imprevisível apto a justificar a revisão contratual conforme a orientação do Tribunal de Justiça. Está na primeira página ainda, Pedro. Pode subir. Tá bem aí no começo, logo depois de recurso, aqui, ó. Aqui, pode descer, aí, ó. Tá vendo, ó? 478 ali, ó. Tá? Fato extraordinário, imprevisível, tá? Aqui que você tá vendo aqui na tela. Então, o que eu queria chamar a atenção inicialmente aí? Por quê? Tem 3 questões especialmente importantes aí de alongamento de dívida rural já no começo. Negócios agrícolas, né, que todo mundo faz, compra, vende, tem safra e os negócios agrícolas, inclusive, são os contratos. Eventos climáticos adversos, que é o que está lá no Manual de Crédito Rural como um requisito que autoriza o prolongamento e o alongamento da dívida rural, e os requisitos legais que devem ser preenchidos para que você consiga transformar, de fato, esse evento adverso no requisito que você precisa para alongar a sua dívida. Então, neste caso aqui, o tribunal veio e disse, olha, por si só, você falar que teve seca, estiagem, e que você não conseguiu ter aí a sua melhor safra, não serve como fundamento. Mas espera aí, se está na lei que isso é um evento adverso, por que não conseguiu? Nós vamos ver por que não conseguiu. Mas o tribunal já disse assim, por si só você vir e falar assim, olha, deu uma seca aqui na minha região, eu não consegui colher. Você não vai conseguir o seu direito porque você não cumpriu requisitos, né? Aí vem número 2. O alongamento da dívida rural é direito do devedor, desde que preenchidos os requisitos previstos no Manual de Crédito Rural, notadamente a demonstração da incapacidade temporária de pagamento e a comprovação de frustração de safra de forma individualizada. Isso é muito importante, grave aí no seu hardware, aí na sua cabeça. Anote se for o caso. Para conseguir alongamento de dívida rural, o produtor precisa demonstrar que ele não consegue pagar, que ele não consegue honrar o seu compromisso naquele momento e demonstrar isso de forma comprovada, com provas, e a frustração da safra dele mesmo. O que aconteceu com ele, na realidade dele, no dia a dia dele. Então, isso aqui não ficou comprovado neste caso e nós vamos ver por quê e como corrigir isso. Então, o número 3 já dá o caminho. Os documentos apresentados pelo agravante é o recorrente, é o dono do direito, tá? O produtor, produtora rural, são genéricos. Não individualizam as safras afetadas, Pedro. Aí moiou. Por que moiou, literalmente? Porque eles são genéricos. Não foi feito de acordo com o que deve ser feito. Não adianta eu ir lá e falar assim, olha, teve uma seca aqui na região sudeste. Mas onde está a sua propriedade, a sua cidade, o seu sítio, a sua fazenda, a sua plantação, a sua criação? Você tem que ir lá e identificar. É aqui. Aqui teve uma seca de tanto. Aqui não choveu por tanto tempo. Ter registros, de preferência, audiovisuais e especialmente documentais. Então, os documentos genéricos que não individualizaram as safras afetadas e não comprovaram de forma suficiente que é impossível pagar aquele custeio, afasta a probabilidade do direito. Lembrando, fazendo um recorte aqui, este recurso é de um pedido de liminar, tá? Não é a sentença.
mas já dá um caminho de como pode ser a sentença deste processo lá pelo juiz da primeira instância. Porque esse recurso de agravo vai dizer assim, olha, a decisão do juiz aqui está certa ou está errada. Nesse caso aqui, a gente vai ver que o tribunal entendeu que a decisão estava certa. Aí esse recurso não vai ser provido, ele não vai mudar a decisão. Ele termina, valida a decisão aqui, só que o processo caminha. Caminha para o contraditório, o banco, a cooperativa, quem emprestou o dinheiro vai contestar, vai abrir possibilidade de prova, e é possível que este autor, que essas pessoas, esses titulares aqui, consigam fazer uma prova durante o curso do processo que melhore a prova inicial. Mas a prova inicial foi tão mal feita que ele não conseguiu nem com o juiz de primeiro grau e nem com o tribunal de segundo grau, por falha de documentação. E nós vamos chegar lá na frente para dar uma olhada. Então, veja só, você se situou aqui. Nós temos uma decisão que nós estamos analisando do Tribunal de Justiça do Paraná, que ela foi um recurso de uma decisão de um juiz de um lugar do Paraná, uma cidade que a gente não vai... Esses dados de pessoas, do lugar onde foi proferida, nome do juiz, nada disso a gente divulga aqui por uma preservação dessas pessoas, mas a decisão é pública, né? Então, qualquer pessoa consegue acessar no repertório de decisões do tribunal. Então, nós já conseguimos ver isso aqui. Alguém pediu alongamento de dívida, o juiz disse, não vou suspender a cobrança, não vou te dar o direito de discutir, não vou deixar, impedir o banco de colocar você na Serasa, nada. Não vou te dar decisão nenhuma porque você não comprovou nada. Vai seguir o curso, o banco vai poder te executar, vai poder cobrar a sua dívida, vai poder tentar levar a leilão os seus bens aí, porque você não cumpriu aquilo que você precisava cumprir para conseguir o que você está me pedindo. Então, isso é muito grave. Ou houve erro do advogado na instrução do processo, ou, o que eu acho mais provável, é que o produtor em questão não tinha efetivamente tudo o que ele precisava ter para garantir o seu direito, que é o que a gente propõe, é o nosso método, e com o nosso método, jamais isso aqui ia acontecer com qualquer produtor rural desse Brasil. Isso eu posso te garantir, com 25 anos de carreira, eu te garanto que se você seguir o nosso método, isso aqui que você está vendo aqui, jamais vai acontecer com você, produtor rural, ou com o seu cliente, produtor rural. Então vamos seguir aqui. Isso aqui que eu queria chamar bem a atenção do que é e do que não é, tá? Então, nós vamos aqui analisar a notificação solicitando o alongamento das dívidas parece ter sido enviada posteriormente ao vencimento do contrato. Com efeito, as notificações e e-mails juntados nos eventos 1.3 a 1.5 são datadas de setembro de 2024, ao passo que a cédula do produtor rural, cujos imóveis foram dados em garantias, tinha vencimento ajustado para 27 de maio de 2024. Aqui está o primeiro erro, e esse erro vamos dizer que é o erro mais grave de todos. Já está se formando uma jurisprudência nacional em todos os tribunais, eu venho acompanhando isso há muitos anos, não era assim em 2020, 2021, eu acho que até por conta da pandemia, a necessidade de se fazer o requerimento de alongamento ao banco antes de vencer a dívida. Existiam muitos casos, inclusive do Paraná, que não colocavam isso como um requisito, porque não está efetivamente escrito em nenhum lugar da lei que é obrigatório fazer esse requerimento. Mas qual é o fundamento para o judiciário dizer, olha, você tem que fazer o requerimento antes de vencer a dívida para o banco? Porque o judiciário, os juízes entendem que não tem interesse de você em acionar a justiça se você sequer tentou resolver o seu problema com o seu credor. Vamos supor que eu devo um dinheiro para o Pedro, que está aqui do meu lado. Eu devo 10 mil reais para o Pedro. E aí, o dia de vencimento é dia 1º de agosto. Eu chego no dia 1º de agosto, eu não fui até o Pedro dizer, olha, Pedro, eu não tenho dinheiro para te pagar. Vamos negociar, eu posso te pagar 3 mil daqui a um tempo, ver o juro, combinar uma outra forma de pagamento com o Pedro, porque, olha, deu aqui um problema, minha filha ficou doente, eu tive aqui um acidente, eu fiquei doente, seja lá o que foi que aconteceu. Mas eu fui até o Pedro e disse, Pedro, eu não consigo te pagar.
Eu não negociei com o Pedro. E aí, na terça, quarta-feira, o Pedro me liga e fala assim, ô Bruno, você precisa me pagar. Ah, eu não consigo te pagar, tal. Ao invés de eu ir lá no Pedro tentar negociar com ele, eu vou lá e falo pro juiz, olha, juiz, fala pro Pedro negociar comigo, porque eu tenho que pagar ele, mas eu não consigo pagar ele, eu preciso que você vá lá falar para ele negociar comigo. O juiz vai falar assim, mas peraí, Bruno, você falou com o Pedro? Ah, não falei com o Pedro, então eu não tenho por que ir lá falar em seu nome, você não tem interesse nenhum de vir aqui, falta interesse no processo, né? Então o judiciário tem entendido isso. Se você não foi até o banco, que é o teu credor, em última instância, a cooperativa, quem te deu o dinheiro, você não tem que vir no judiciário. Eu não vou atender o seu pedido porque você não comprovou para mim que você pediu para o banco, para a financeira, um alongamento, uma condição diferenciada daquela de quando você contratou, porque a gente tem que lembrar que um contrato é para ser cumprido. Eu contratei um empréstimo, eu peguei um dinheiro para aplicar na minha safra, para pagar depois que eu vendesse os meus produtos e tivesse meu lucro, pagar a minha despesa e ter o meu dinheiro para sobreviver. Só que aconteceu um fato no meio do caminho que eu não consigo pagar. Aconteceu um fato. Eu não consigo pagar de acordo com o que eu combinei que eu ia pagar. Quando eu combinei que eu ia pagar, eu tinha esperança, expectativa, trabalho, dedicação, planejamento de que eu ia fazer aquilo e aquilo ia me dar resultado. Então eu combinei, eu assinei o contrato que naquele dia eu tenho que pagar. E os contratos são sérios, eles têm que ser cumpridos. Só que como a atividade rural é uma atividade a céu aberto, está sujeita a uma série de intempéries, clima, de mercado, de guerra, de praga, uma infinidade de problemas que só o agricultor sabe que tem, que outras empresas não têm. Então, o Brasil, na sua política agrária, criou um mecanismo. Olha, se acontecer isso, você pode pedir o alongamento da dívida e nós vamos analisar como é que você pode efetivamente conseguir. Isso já é praxe, isso já é normal. Só que acontece o seguinte, o banco às vezes dá uma prorrogação, a financeira dá um alongamento para o produtor que é insuficiente para ele se recuperar. E com esse mecanismo do alongamento customizado, o produtor pode ir lá e dizer, eu preciso de tempo, carência, até eu começar a fazer mais uma safra, até eu comprar os animais, até esse produto vir que eu tenho aqui ter um preço competitivo, que eu possa vender com lucro. Então eu preciso de um tempo para me recuperar. E eu preciso, depois desse tempo, ainda um parcelamento, porque em uma safra só eu não consigo me recuperar. Eu vou precisar, de repente, 2, 3, 4 safras. E mais que isso, eu preciso de custeio para eu continuar tocando a minha vida. Então, você não pode colocar meu nome na Serasa. Eu preciso continuar com crédito aqui. E eu preciso que as minhas garantias, que são os meus bens, que eu lutei a vida inteira, eu e minha família, conseguimos, eles fiquem garantindo, mas eles não vão pagar esse prejuízo. Eu preciso pagar esse prejuízo com a minha produção e não com os meus bens. Entendeu o escopo do alongamento de dívida? Que ele é feito de acordo com o Manual de Crédito Rural? Ele é feito customizado para você, produtor, produtora rural, que teve um problema como esse. Imagina todos os produtores do Rio Grande do Sul que tiveram as suas áreas alagadas por 90 dias. Eles não vão conseguir produzir. Eles perderam tudo o que colocaram lá. Para esse solo voltar ao normal e ele começar a produzir de novo, ele vai precisar de tempo. Imagina se todos os bancos chegassem e falassem assim, não tem negociação, eu te dou mais 6 meses. É impossível 6 meses se recuperar. Te dou mais 1 ano. É impossível se recuperar em 1 ano. Às vezes esse produtor ia precisar de 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15, 20 anos para pagar. E aí veio agora uma resolução para salvar o Rio Grande do Sul, dando já de cara 3 anos para pagar. Mas vai ter casos que 3 anos vai ser insuficiente. E isso não retira do produtor gaúcho a possibilidade dele ir lá e pedir esse alongamento. Então, você já viu aqui que o primeiro requisito errado aí foi não fazer o pedido de alongamento antes do vencimento da dívida. Então, isso aqui foi a primeira falha. Mas vamos seguir no próximo ponto, que é a questão das provas. Tá? Nós vamos descer um pouco, vou pedir para o Pedro descer. Nós vamos chegar, só um segundinho aí, a gente vai chegar no acordo. Enquanto isso, eu gostaria que você seguisse os nossos canais, se inscrevesse aqui no canal,
Porque todo dia a gente produz conteúdo em todas as redes e aqui no YouTube a gente produz vídeos de qualidade. Então, eu só vou encontrar aqui. Ó. Nós estamos na página 4/7, Pedro. Pode descer... súmula 298, pode descer, ó, a quarta página da decisão. Tá? Acho que é um pouquinho para cima aí. Um pouco para cima? É. Ó, admite-se o alongamento e a reprogramação do reembolso, isso, de operações de crédito destinadas ao custeio agrícola, observadas as seguintes condições. O mutuário deverá solicitar o alongamento após a colheita e até a data fixada para o vencimento. O reembolso deve ser pactuado em observância ao prazo adequado à comercialização do produto e ao fluxo de receitas ao beneficiário. O produtor deve apresentar comprovante de que o produto está armazenado, mantendo-o em garantia de financiamento. Em caso de operações classificadas como fonte de recurso controlado, deve ser realizada a reclassificação para recursos não controlados. Pela própria narrativa dos autos, tudo indica que essa condição não foi preenchida. Apesar do argumento de que foi feita negociação verbal com a parte agravada, ou seja, o banco, também inexistem provas nesse sentido, como admitido nas razões recursais. Confira-se. Houve o contato pessoal com a agência. Basta a agência juntar os extratos de atendimento dos agravantes. Os mesmos obtiveram conhecimento e necessidade da formalização de expedição de notificação após a contratação de advogados, que imediatamente providenciaram as notificações e tentativa de contato com a agência conforme anexos. Olha como aqui tem 3 ou 4 situações graves. Não houve prova, né, do pedido de alongamento. Por quê? Porque os produtores chegaram nos advogados tarde demais. Não houve prova de que a safra estava garantida e que houve o armazenamento, porque efetivamente não tinha produto. Os advogados, inadvertidamente, fizeram a ação mesmo sem ter ido lá no banco, pedido para o banco dar a documentação de que esse produtor começou a negociação antes de vencer a dívida. Então, são 3 casos extremamente importantes que não funcionaram. Tá? Então, esses erros aqui são crassos. Mas o erro maior, quando o produtor percebeu que ia ter perda, ele não procurou o advogado no tempo certo, Pedro. Então, quanto mais rápido o produtor agir, mais chance ele tem de conseguir. Então, vamos colocar um ditado que nós temos aqui no interior de São Paulo. O boi que acorda mais cedo bebe água mais limpa. Então, quem efetivamente age antes do problema se instalar, tem maior chance de resultado. Então, esse produtor aqui, de fato, não conseguiu porque ele errou ao não ter a documentação certa e também não ter o pedido dentro do período certo. Tá? E aí, seguindo, logo, né, a instrução probatória é igualmente necessária nesse ponto. Por sua vez, os laudos de movimento 1.14 e 1.15 são insuficientes para comprovar os problemas ocorridos nas últimas safras. Em análise ao referido documento, extraio que o fator apontado pelo expert, que é o perito que fez esse laudo, foi dificuldade de comercialização da produção, frustração de safra por fatores adversos, lavoura atingida por seca. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, o alongamento de dívida originária de crédito rural somente será concedido se preenchidos os requisitos legais, os quais, nessa hipótese, foram estabelecidos pelo Manual de Crédito Rural, a saber, fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário. Resolução 488 do Conselho Monetário Nacional. Quais são os requisitos? 1. Dificuldade de comercialização dos produtos. 2. Frustração de safra por fatores adversos. 3. Eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. Entretanto, as condições climáticas adversas, por si só, não configuram evento imprevisível capaz de impedir o cumprimento da obrigação assumida. De sorte que eventos como seca, praga ou estiagem, entre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários que autorizam a adoção da teoria da imprevisão. Isso é um julgamento do Superior Tribunal de Justiça que balizou, que deu fundamento a essa decisão.
Não bastasse as informações constantes no laudo são genéricas e não individualizam as safras afetadas. Compreendo, assim, que não há verossimilhança nas alegações, pois os elementos constantes dos autos são insuficientes para demonstrar a probabilidade do direito invocado. E eu paro por aí. Isso aqui é o ponto central do erro, da sequência de erros. Você consegue ver aqui que efetivamente existem 3 possibilidades no Manual de Crédito Rural, que são as hipóteses de dificuldade de comercialização, frustração de safra por fatores adversos e outras dificuldades. Então o manual está lá. Fez o requerimento administrativo antes do vencimento? Beleza. Agora me prova que você está enquadrado em uma dessas situações aqui. Como que você vai provar isso? Por documento. E aqui não houve individualização da safra, não houve individualização do problema climático, não houve demonstração da capacidade de pagamento. O laudo foi genérico, não tinha prova. Então, meu amigo, minha amiga, produtor, produtora rural, consultor, quem trabalha com agro e queira entender de alongamento de dívida rural, você está vendo nesta decisão emblemática. Ela traz tudo aquilo que deu errado num único ponto, uma única decisão. Ela trouxe todos os erros mais comuns de serem cometidos pelos produtores e pelos advogados que querem trabalhar com isso. É não ter feito o dever de casa. No nosso método, nós vamos ensinar e nós ensinamos como o produtor vai fazer do dia que ele decide, vou plantar esta cultura, vou criar este tipo de animal, até o evento lucro ótimo. Nosso método vai fazer com que ele tenha uma gestão tão boa que ao final ele vai ter mais lucro. Mas chegou no final, deu errado, ele tem um dossiê de prova, ele tem tanto documento, ele tem tanta força preparada ao longo de toda a jornada da safra, da criação, da sua atividade, que ele vai chegar com essa documentação pronta. A hora que ele perceber que deu problema antes de vencer a dívida, ele vai chegar no seu advogado de confiança, que entenda de agronegócio, que trabalhe com direito agrário. Não adianta contratar o seu amigo advogado, que é generalista, ou então que trabalha com direito do consumidor, ou que trabalha com direito médico, ou que é trabalhista, e dar um caso desse para ele. Não vai funcionar para ele. Às vezes ele vai ficar... Né, Pedro? Ele fica assim, então meu amigo, vou pegar o caso dele e vou ajudar o meu amigo. Ele não dá jeito, tá? Ele vai acabar de te atrapalhar. Vai ficar atrapalhado, vai ficar ruim para ele, tua amizade com ele vai ficar abalada e ele não vai conseguir te entregar. Por quê? Porque ele não entende disso aqui. Isso não é fácil, isso não é simples. Você está vendo? O advogado foi lá, fez tudo o que tinha que fazer e não conseguiu e não vai reverter isso aqui, tá? É muito provável que esse produtor não consiga reverter e a sua vida vai continuar um caos, porque ele não tem dinheiro para pagar o custeio, ele está negativado, ele não consegue tocar a vida dele. Então, é isso que precisa ser feito. Precisa ter método, precisa ter registro, precisa ter relatório, precisa ter resultado, precisa ter prova. E nós ensinamos como fazer isso. Se você gostou do conteúdo e quer saber mais, deixa aqui nos comentários que dúvida que você teve, se a linguagem foi simples, se você conseguiu entender. Eu tentei traduzir aqui de forma simples, não tem jeito, tem hora que tem que ler mesmo, né, Pedro? Porque é a decisão mesmo. A decisão é autoexplicativa, ela deu todo o fundamento aqui do que tinha que fazer. Filé, se ele prestar atenção, esse vídeo não é? Muita coisa. Esse vídeo é o filé do boi. Esse vídeo aqui, você vai entender, peraí, então eu preciso do quê? Eu preciso de organização, eu preciso me preparar, eu preciso de advogado que entende disso, mas se eu comprar esse curso, eu posso me virar sozinho? Pode. Se você tiver um dossiê tão bom desse no final, e você for no seu gerente de relacionamento do banco, e falar, olha, tá aqui, ó, eu estou com toda essa prova, eu tenho laudo de tudo, desde o começo, eu fui laudando, eu fui registrando, eu fiz foto, eu fiz vídeo, eu fiz tudo isso daqui, e eu tenho isso daqui. Eu quero um alongamento de dívida. O seu gerente pode olhar e falar assim, opa, isso aqui está tão bem feito que se eu negar, eu vou levar isso para a justiça, eu vou perder. Vai perder, Pedro. O banco perde, porque o direito é do produtor. Então é isso. Nós nos debruçamos em dar um método a você
produtor, produtora rural, consultor, revendedor, que trabalha com agro, e também para você, advogado, advogada, que queira trabalhar com isso, de como fazer dar certo. Nosso método vai fazer você ganhar processo. Você, autor, você, advogado. Então, se você gostou do conteúdo, deixe seu joinha, faça seu comentário, se inscreva no canal e nós voltamos logo mais com mais uma análise. O próximo é do que deu certo. Nós vamos fazer um que não deu certo, um que deu certo, e depois nós vamos fazer um comparativo para que você fique ciente de que, efetivamente, se alguém te falar assim, eu procuro ou não um advogado para tratar de alongamento de dívida, você pode dizer assim, pode procurar que dá certo, porque eu vi lá na Rocha Maso, nos vídeos que eles fazem, que, efetivamente, se você tiver a documentação e fizer tudo certinho, você se reestrutura, você consegue sair da situação difícil que você está enfrentando. Comente isso com seus amigos, eles vão gostar de saber. Tá bom? Muito obrigado, sempre tá um prazer, fiquem com Deus, até a próxima.